Pois bem. Então, vamos lá. Questão 1. Né? Olha só. Escreva um algoritmo em Portugal. Eu gostaria que fosse em Portugal. Mas se você não quiser, escreva em Python. Aí a gente deve tirar algum pontinho, alguma coisa. E as demais são para escrever em Python. E aí, se você não souber escrever em Python, escreve em Portugal. Aí a gente tira um pouquinho de pontos ali e está valendo. Então, escreva um algoritmo que leia um número inteiro e imprima se ele é múltiplo de 3, 5, 7 ou 9. Então, você vai ler um número e você vai imprimir se ele é múltiplo de 3, ou se é múltiplo de 5, ou se é múltiplo de 7, ou se é múltiplo de 9. Vamos dar um exemplo para vocês. A pessoa digitou 15. Você vai imprimir que 15 é múltiplo de 3, você vai imprimir que 15 é múltiplo de 5. A pessoa digitou 21. 21 você vai imprimir que ele é múltiplo de 3 e que ele é múltiplo de 7. Digitou 45. Você vai imprimir que ele é múltiplo de 3, ele é múltiplo de 5 e ele é múltiplo de 9. 7 vezes 9 é 63. 63 é múltiplo de 3, é múltiplo de 7 e é múltiplo de 9. Compreenderam? Aí a pergunta, nossa, como é que eu faço para ver se o número é múltiplo? Não, você vai usar a operação resto. Tá joia? Então você vai usar a operação resto para resolver essa questão. Alguma dúvida sobre a primeira? Pode enviar para outro Python? Pode o quê? Pode enviar. Enviar por Isso. Python? Ah, mas se você sabe fazer em Python, você sabe fazer em Portugal. Se você fizer em Python, eu vou tirar um pontinho seu. A questão vale 5. Se você fizer em Python, eu vou te dar 4. Se você fizer em Portugal, você vai ganhar 5. Se Ok. você sabe fazer em Python, você sabe fazer em Portugal. Mas o programa no Python aqui está mais fácil. Tá bom. Custa um pontinho. Ok. Tá bom. Vamos ver aqui a segunda. Ó, são todas facinhas, iguais a essa. Questão 2. Escreva um programa em Python, agora é Python, mas se você não conseguir escrever em Python, você faz no Portugal, vale a mesma regra. Aí você perde um pontinho, mas faz a questão. Que receba 3 inteiros e imprima-os de forma ordenada na tela, do menor para o maior. Então você vai ler o A, B e C, o X, Y, Z, ou sei lá quais as variáveis que você vai criar. Vai ler os 3 inteiros e vai ter que imprimi-los de forma ordenada. Se eu digitar 9, 2 e 5, você vai imprimir 2, 5, 9. Se eu digitar 2, 5, 9, você vai imprimir 2, 5, 9. Se eu digitar 5, 9, 2, você vai imprimir 2, 5, 9. Independente da ordem que eu digitar os três números vão aparecer ordenados. Python tem um mecanismo muito legal que outras linguagens não têm, que você pode fazer uma condição mais complexa. Então você vai usar um if para fazer isso. Não vai ser um if só, vai ser mais de um if. Mas você vai testar as sequências. Ah, meu Deus. Vamos aqui. No outro. Apresente uma explicação do comando if, elif, else em Python. Sua forma de uso. Bom, como vocês estão fazendo a questão 1, a questão 2, quem chegar na questão 3 e fez a questão 1 e a questão 2, obviamente sabe usar o comando if do Python. Mas aqui você vai escrever como é que isso funciona. Então você vai redigir um texto ali explicando como é que esse comando funciona, a forma de uso e vai criar 2 exemplos do uso do comando. Você não vai usar nenhuma questão da prova como exemplo ou de nenhum dos exercícios lá que a gente fez nas listas.
Você vai pensar aí, criar uma condição e vai propor a solução. Ou seja, você vai criar uma questão para você resolver e vai propor a solução. Duas aqui, dois exemplos. Então, explica qual que é o funcionamento do if em Python, como é que é a sintaxe que você escreve. Depois você propõe um programa e escreve ele. Naturalmente, vocês vão propor programas simples, né? Não precisa propor um programa de 100 linhas aqui. Não é esse o objetivo. É que você tenha um if, um elif e um else. Talvez 2 elifs ali. É só isso. É só mostrar que você conseguiu criar um problema e você mesmo resolveu o problema, ao invés de eu te dar o problema aqui. A outra questão, quarta, cadê? Aqui. Escreva um programa em Python que leia um número inteiro. Ó, pessoal, perguntas sobre as questões anteriores, sobre a 2, sobre a 3? Tá indo tranquilo? Bota no chat, por favor, se tá dando para compreender o que eu tô falando. Né? Vocês conseguem fazer? Agora a questão 4. Escreva um programa em Python que leia um número inteiro e imprima. Então, escreva um programa em Python que leia um número inteiro e imprima. Vamos ver o que a gente vai imprimir. É para dar explicação e os exemplos no mesmo código? Não. Você dá as explicações, o nome desapareceu aqui da tela, estava olhando aqui no celular. Você dá a explicação como é que o comando funciona, como é que se escreve um comando if, elif, else, aí depois você vem, exemplo 1, papapá. Aí você põe exemplo 1, sei lá, eu vou ler um número e ver se ele é múltiplo de 2. Bom, essa não vale que está lá na primeira questão, mas aí você escreve o programa. Segundo exemplo, vou fazer um programa que faça isso. Aí vai e escreve o programa. Acabou, ganhou seus 5 pontos da questão 3. Na 4, nós vamos ler um programa em Python, um número inteiro, e nós vamos imprimir 1 se o número for negativo e ímpar. 2 se o número for 0. 3 se o número for múltiplo de 3, maior que 0 e menor que 20. 4 se o número for divisível por 5 ou divisível por 7. 5 se o número for maior que 100 e menor que 200. Também imprima 5 se o número for 500. Então, vocês têm aí uma sequência de ifs para colocar. Vamos lá, vamos olhar com cuidado essa questão aqui. Olha, se o número for negativo e ímpar, você só vai imprimir 1. Se o número for 0, você vai imprimir 2. Se o número for múltiplo de 3, maior que 0 e menor que 20, olha só, você vai ter que usar aquele o AND e o OR, né? O E e o OU. Você vai precisar usar aquelas composições lá de AND e OU. Então, você vai ter que se basear no português que está escrito aqui. Ó. Se o número for múltiplo de 3 e maior que 0 e menor que 20, então você já viu o conectivo que você vai usar. 4. Se o número for divisível por 5 ou divisível por 7, imprime 4. Mas a gente pode ter, olha, a 3 e a 4 podem acontecer juntas. Eu posso ter um número que é divisível por 5, 15, por exemplo, e 15 é um número múltiplo de 3, maior que 0 e menor que 20. Então, se eu digitar 15, ele vai imprimir pelo menos 3 e 4. 1 ele não imprime, 2 ele não imprime, 3 ele imprime, 4 ele imprime, e o 5. Se o número for maior que 100 e menor que 200. Também imprima 5 se o número for 500. Ou seja, essas condições elas não estão ligadas, elas são comandos if separados. Para escrever o número 1 é um comando if, para escrever o número 2 é um comando if, para escrever o 3 é um comando if, escrever o 4 é um comando if, escrever o 5 é um comando if. E é isso a prova. Perguntas? Eu vou parar a gravação aqui.